caríssimos fiéis, nós ouvimos na coleta desta Santa Missa que nossa Santa Madre Igreja nos apresenta hoje. Ó Deus, que manifestais a vossa onipotência, antes de tudo, compadecendo-vos e perdoando, aumentai para conosco a vossa misericórdia e, buscando as vossas promessas, fazei-nos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente, a Santa Romana Igreja, em sua oração pública, pede a Deus que, tendo misericórdia de nós, compadecendo-nos e perdoando a nós, fazei com que aumente em nós a misericórdia. Enquanto isso, no Evangelho que a Santa Igreja nos apresenta hoje, nós vemos que a oração do fariseu não foi aceita por Deus, contrariamente à oração do publicano. E assim, nós devemos desejar imitar esse publicano em sua oração. Mas, se nós quisermos que a nossa oração seja agradável a Deus, se nós quisermos que a nossa oração seja agradável a Deus como a do publicano, se não quisermos que a nossa oração seja rejeitada como foi a do fariseu, não basta repetir as palavras do publicano. Afinal de contas, meus caros, o erro do fariseu não consistiu tanto nas palavras que usou, ou seja, no modo como se dirigiu à majestade divina. Nós bem sabemos que todo bem que nós podemos fazer é dom de Deus, como nós ouvimos dizer o apóstolo São Paulo na epístola. Todo dom, todo bem que nós podemos fazer é graça de Deus. E o fariseu deu graças a Deus pelas obras boas que ele pôde fazer. Afinal, o jejum, o dízimo e se abster de pecados é algo bom. É o nosso dever mesmo. E se nós podemos fazê-lo, é uma graça de Deus, nós devemos agradecer a Deus. Quando nosso Senhor proferiu essa parábola, a sua intenção, na verdade, era corrigir um outro erro e muito mais profundo dos fariseus de seu tempo, como é explícito no próprio início do Evangelho. Nosso Senhor lhes disse essa parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Em outras palavras, caríssimos, o motivo da parábola era, sobretudo, condenar o espírito dos fariseus. Aquele fariseu estava habituado a pensar bem de si e a pensar mal dos outros. Aquele fariseu estava habituado a provar a própria vida, a própria conduta, e a desprezar a conduta do próximo. Aquele fariseu tinha dificuldade, ou então sequer via os próprios pecados, mas tinha os olhos escancarados, arregalados, para identificar e apontar o pecado do próximo. Portanto, meus caros, para que a nossa oração seja agradável a Deus, como a do publicano, não nos basta usar as palavras do publicano. Nós devemos, sobretudo, rezar com o coração do publicano, ou seja,
com uma humildade sincera e uma confiança verdadeira. E assim, meus caros, nós vemos em nós uma das maiores dificuldades para vencer esse espírito farisaico de pensar mal do próximo, estar pronto para condenar o próximo, que é justamente o espírito de orgulho. O nosso espírito de orgulho é o principal empecilho para expulsar de nós o espírito farisaico. Em outras palavras, a grande dificuldade para vencer e expulsar o fariseu que se encontra em nós e ter um verdadeiro espírito de oração é justamente pensar bem do nosso próximo, ser misericordioso e benevolente com o nosso próximo. Para vencer esse vício tão enraizado, esse vício de pensar mal do nosso próximo, com suspeitas temerárias, com juízos temerários, nós precisamos recordar alguns princípios da moral católica. Antes de tudo, meus caros, nós precisamos lembrar que a boa fama é um direito natural do homem. A boa fama consiste na boa opinião que nós devemos ter a respeito dos outros. Ou seja, ninguém deve ser reputado mal, a não ser que ele demonstre publicamente como sendo mal. A única pessoa que pode, se assim podemos dizer, destruir destruir a sua reputação é você mesmo, agindo assim publicamente. Isso significa que nós não temos nenhum direito de manchar a reputação de alguém, revelando vícios ou defeitos ocultos, sem que haja uma causa proporcionalmente grave e sem que seja para a autoridade competente ou para a pessoa concernida, por uma causa proporcionalmente grave. Por pior pecador que alguém seja em sua vida privada, nós não temos o direito de fazer justiça com as nossas próprias mãos, revelando vícios e defeitos, a não ser com uma grave causa proporcional, ou seja, para evitar um dano grave. Em outras palavras, nós não temos o direito de manchar a boa fama nem mesmo dos pecadores. Da mesma maneira que nós não queremos que nossos pecados passados ou que nossos pecados ocultos sejam postos a público, o que tornaria a vida em sociedade odiosa, em função da desconfiança e dos conflitos que nasceriam entre todas as pessoas. Donde o direito à boa reputação, à boa fama, é um direito natural e necessário para a convivência em sociedade. Assim sendo, já consiste em pecado suspeitar simplesmente do próximo, da sua conduta ou das suas intenções, sem fundamento suficiente. Ainda que não haja uma grave injúria numa simples suspeita, ainda que a fraqueza humana esteja propensa a esse tipo de suspeita, ainda assim, uma tal suspeita já atenta contra o direito do próximo à boa fama. E ninguém pode suspeitar o mal do próximo sem fundamento suficiente. Ainda assim, pior que a suspeita temerária é o juízo temerário.
Porque o juízo é o assentimento firme, não uma mera dúvida ou uma mera opinião, mas uma convicção a respeito da conduta ou das intenções do próximo, sem fundamento suficiente. Como o próximo tem direito à boa fama, o juízo temerário a respeito da conduta ou das más intenções do próximo pode ser pecado grave se for plenamente temerário, ou seja, sem nenhum fundamento, perfeitamente deliberado e em matéria grave, atribuindo ao próximo um pecado grave do qual não se tem nenhuma evidência. Por outro lado, quando há motivos sérios ou fundamento suficiente para se suspeitar e mesmo se emitir um juízo, esse juízo não é e nem pode chamar-se temerário, ainda que depois se demonstre errôneo. Diferentemente do juízo temerário, o juízo errôneo não atenta contra a justiça, desde que haja motivos razoáveis para se suspeitar ou para se emitir um juízo a respeito de alguém em alguma matéria. E é este o ensinamento da teologia moral católica a respeito do direito natural à boa fama. Mas, meus caros, nós bem sabemos como é difícil, como é árduo vencer a praga das suspeitas e dos juízos temerários. O quão difícil é vencer esta inclinação podre do nosso intelecto, se tantas vezes estamos profundamente convencidos da malícia da conduta ou das intenções do próximo, como se nós pudéssemos ler a consciência e o coração do próximo. Se nós não combatemos esta má inclinação, é uma questão de tempo para que esses pensamentos se convertam em palavras pelos pecados da difamação ou da calúnia. Se o direito natural à boa fama não nos parece motivo suficiente para frear nossos pensamentos, nossas palavras, nós devemos então nos apoiar sobretudo em motivos superiores, que são os motivos sobrenaturais, donde, meus caros, nós devemos considerar que as suspeitas e os juízos temerários são, antes de tudo, consequência do nosso orgulho. Orgulho este que nos faz imitar o demônio, ele mesmo. Pelo orgulho, o demônio toma o lugar de Deus, e nós, pelo orgulho, tomamos o lugar de Deus, nos erigindo em juízes soberanos das intenções, dos corações, da consciência de todos. O fato é que esses pecados da suspeita e do juízo temerário costumam ser sinais da nossa própria maldade, da própria podridão da nossa alma. Como nos diz o livro de Eclesiastes, quando o tolo caminha, sendo ele insensato, a todos reputa como insensatos. O mais provável é que quando reputamos todos como iníquos, sejamos nós os iníquos. Além disso, esses pecados da suspeita e do juízo temerário podem ser mais frequentemente sinais do nosso desafeto por alguém,
Afinal, quem se irrita tem inveja ou odeia o próximo. Facilmente pensa mal dele e quer ter razão em suas suspeitas e juízos, mesmo que sem nenhum fundamento. E à medida em que alimentamos em nossa inteligência as suspeitas e juízos temerários, à medida em que adquirimos o hábito de pensar mal do nosso próximo, nós nos esquecemos dos nossos próprios pecados. Nós caímos no estado de cegueira espiritual em que enxergamos com acuidade os pecados do próximo e não vemos com nitidez os nossos próprios pecados pessoais. Se nós vamos à confissão e temos uma dificuldade enorme de ver os nossos próprios pecados, mas temos uma facilidade grande em se lembrar do que os outros fizeram para nós, um alarme deve soar em nossa consciência e devemos justamente ver em primeiríssimo lugar esta falta de misericórdia, esse espírito de orgulho que pode estar apodrecendo gravemente a nossa alma. A consequência, meus caros, é que a nossa cegueira espiritual nos faz esquecer da misericórdia divina. Ou seja, nós nos esquecemos que nós somos pecadores, perdoados e amados com amor infinito. Nós nos esquecemos daquelas palavras de São Paulo aos Romanos. A prova de que Deus nos ama é que quando ainda éramos pecadores, Cristo nosso Senhor morreu por nós. Pois Deus não nos julgou conforme seus juízos perfeitíssimos e infalíveis, pelo contrário, Ele prometeu enviar o seu Filho para que nosso Senhor assumisse a nossa sentença de condenação. Ou melhor, para que Ele se fizesse maldição no nosso lugar pelo suplício da cruz, que naquele tempo era verdadeiramente uma maldição. De forma que está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Ou seja, meus caros, as suspeitas e juízos temerários que tantas vezes se convertem em difamações e calúnias contra o próximo, não apenas atentam contra o direito natural à boa fama, atentam sobretudo contra a misericórdia divina, atentam contra o desígnio misericordioso da providência. Pois enquanto Deus quer justificar o pecador, nós, porém, pretendemos fazer justiça com pensamentos e palavras precipitadas, esquecidos do quanto Deus foi paciente e misericordioso conosco em nossa vida. E o fato é que esse desprezo da misericórdia divina pelos juízos e suspeitas temerárias nos deveria fazer tremer, pois São Tiago diz que haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Quando nós faltamos com a misericórdia com o nosso próximo, nós estamos colocando em nós obstáculos intransponíveis à misericórdia de Deus. O juízo temerário, a suspeita temerária emitida contra o nosso próximo, deveria ser vista por nós como uma condenação de nós mesmos pelo implacável juízo de Deus. É como se nós estivéssemos colocando a corda em nosso próprio pescoço. Nós precisamos então nos livrar dessa praga das suspeitas e dos juízos temerários.
Nós precisamos nos livrar dessa praga que é causa das difamações, das calúnias, pois esse espírito farisaico, cheio de uma secreta aprovação de si mesmo e de um subjacente desprezo do próximo, opõe-se diretamente ao espírito de oração, espírito de sincera humildade e de contrição pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, é na vida de Nosso Senhor que encontramos remédio contra as suspeitas e os juízos temerários. Nada pode nos mover mais à misericórdia do que aquelas palavras que Ele próprio pronunciou do alto da cruz: Pai, perdoai-lhes, pois que não sabem o que fazem. Isso quer dizer que Nosso Senhor usou da sua ciência divina não para condenar com sentença justíssima o pecado dos seus algozes, muito pelo contrário, Ele usou da sua ciência divina para encontrar um motivo que os excusasse, que diminuísse a sua culpa. Ele pensou bem dos seus algozes, daqueles que agiram com crueldade e desprezo contra o mais inocente dos homens. E a conduta de Nosso Senhor com seus algozes deve ser motivo de muita confiança para nós, que também necessitamos da misericórdia divina, que tantas e tantas vezes somos algozes de Nosso Senhor na nossa própria alma. Pelo pecado mortal, nós matamos Nosso Senhor em nossa alma. Nós adicionamos um requinte adicional de crueldade à sua paixão pelos nossos próprios pecados. Assim, quando Nosso Senhor diz daqueles que o crucificaram: perdoai-lhes, Pai, pois que não sabem o que fazem, é um motivo de confiança para nós, pois Ele está sendo misericordioso conosco. Em segundo lugar, meus caros, o exemplo de Maria Santíssima também nos deve mover à misericórdia, especialmente a ação de Nossa Senhora nas bodas de Caná. Nossa Senhora não julgou os noivos por causa da falta de vinho, ainda que isso fosse um motivo de profunda vergonha para eles. Pelo contrário, nossa boa mãe apenas apresentou essa necessidade e essa indigência a seu divino Filho, com tamanha simplicidade em suas palavras, como se a vergonha alheia fosse a própria vergonha, como se a necessidade alheia fosse a sua própria necessidade. Afinal, a dor do filho é também a dor da mãe. E as nossas necessidades e dores são tomadas por ela, que é nossa boa mãe. E a conduta da Santíssima Virgem também deve ser motivo de muita confiança para nós, uma vez que quando nossa boa advogada intercede por nós, ela assume nossas necessidades como se fossem as suas próprias. Além dos exemplos de Nosso Senhor e Nossa Senhora, um dos principais remédios contra as suspeitas e os juízos temerários em nosso combate espiritual é a mortificação da curiosidade da vida alheia. Quem muito se importa com a vida alheia, dificilmente não alimentará suspeitas ou juízos a respeito da conduta ou das intenções do próximo. E esses pensamentos, como já sabemos, depois se converterão em palavras pelos pecados de difamação e calúnia. É verdade que em obscuros e bárbaros tempos de rede social, nós mal precisamos procurar saber sobre a vida alheia, porque isso simplesmente chega até nós de um modo ou de outro. Então, se temos facilidade em suspeitar ou julgar com temeridade da nossa parte, façamos todo o nosso possível para não alimentar a curiosidade da vida alheia, ou para que nós alimentemos uma verdadeira indiferença e demonstremos claramente que a vida do outro não nos interessa. Diante de maledicências que chegam até nós, que nós tenhamos a verdadeira sinceridade e honestidade de dizer:
Isso não me importa. Não quero saber disso. O fato é que, em geral, nós estamos mais preocupados em não ofender o autor de uma difamação ou de uma fofoca do que a Deus. E aí cabe a nós retificar justamente com quem que nós realmente nos importamos. Outro remédio, meus caros, consiste em alimentar o pensamento oposto às suspeitas e aos juízos temerários. Ou seja, cada um deve considerar que no lugar do próximo teria feito pior. Porque conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, o quanto nós somos miseráveis. Em contrapartida, o próximo no nosso lugar teria feito certamente melhor. O próximo no nosso lugar não teria desperdiçado tantas graças como nós já desperdiçamos ao longo da nossa vida. O próximo no nosso lugar não teria desperdiçado tantas advertências, tantas oportunidades como nós desperdiçamos na nossa vida. O fato é que nós sabemos do que nós somos capazes. Basta olharmos para trás, para os pecados de que nós já caímos, e que nós podemos cair ainda mais fundo. O fato é que, se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos galopando alegremente e estupidamente em direção ao inferno. Esse pensamento humilde, pelo qual nós nos consideramos muito mais pecadores do que os outros, é um modo muito eficaz de curar a nossa cegueira espiritual. Afinal de contas, pelo juízo temerário, pela suspeita temerária, nós já nos tornamos piores do que aquele de que cometeu algum pecado externo. Nós já nos assemelhamos, pelo juízo temerário e pela suspeita temerária, ao demônio. O que nós queremos achar que nós somos? Por fim, meus caros, devemos nos recordar que nosso Senhor não nos pede a acuidade dos juízos. Nosso Senhor não nos pede juízos certeiros sobre a vida do próximo. Não é isso que Deus quer de nós. Ele é o nosso juiz. Ele é quem conhece até o mais profundo dos corações e irá julgar com uma sentença perfeitíssima cada uma das nossas ações. Nosso Senhor não nos pede a acuidade dos juízos. O que Ele nos pede é o exercício da caridade, porque é a caridade e não os juízos que irá nos salvar. Ainda que o preço da nossa benevolência nos pensamentos e nas palavras seja um engano em tantas ocasiões, no entanto, ninguém será condenado por pensar e dizer o bem do próximo, mesmo estando enganado. O juízo errôneo não é pecado. Em contrapartida, nós podemos ser condenados por um juízo temerário, mesmo que esse juízo temerário mais tarde se mostre verdadeiro. Enfim, meus caros, a caridade santifica e salva. O juízo temerário, por sua vez, culpa, mancha a consciência e pode levar à condenação. Meus caros, deixemos a Deus o governo das coisas e das pessoas. Não queiramos ocupar o lugar do nosso divino juiz como o demônio. É isso que nós fazemos pelas suspeitas e pelos juízos temerários a respeito do nosso próximo. O combate desse vício será fonte de muitas luzes em nossa vida espiritual, pois o combate desse vício nos predispõe ao conhecimento da nossa própria miséria. E esse combate, por isso mesmo, alcançará para nós, de Deus, a sua misericórdia sobre os nossos próprios pecados. E é por isso, meus caros,
que o publicano foi justificado em sua oração? Porque olhou para si com humildade e contrição, apoiado na misericórdia de Deus e não em suas próprias forças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.